competências da União, dos estados e dos municípios no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus foram objeto de ações diretas de inconstitucionalidade propostas junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, em 2020. E é esse o assunto sobre o qual o procurador da Alego, o senhor Eduardo Lolli, escreveu um capítulo de livro recém-publicado pela editora Dialética. Ele é o nosso convidado desta edição do Alego Entrevista. Senhor Eduardo, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Para a gente entender um pouco mais o contexto. A pandemia exigiu tomadas de decisões e aí os representantes das esferas de poder federal, estadual e municipal começaram a editar normas, e isso que gerou conflito? A pandemia, na verdade, pegou a todos de surpresa, como é fato público notório, né? Então ela chegou no Brasil, começou a despertar a atenção das autoridades ali por fevereiro, março, um pouco mais de intensidade, só que não houve assim uma coordenação muito clara entre os diferentes entes, União, estados e municípios. O que se observou? A União, ela adotou uma postura mais refratária a medidas de isolamento, de distanciamento social, uso de álcool gel, máscaras e medidas dessa natureza. Enquanto estados e municípios, mais preocupados com a segurança e a saúde de sua população, tomaram a iniciativa de editar essas medidas restritivas, e isso acabou gerando, então, esse conflito federativo, vamos dizer assim, porque começou a haver muito questionamento, tanto na mídia e depois isso chegou aos tribunais, evidentemente, sobre qual ente que era competente para adotar essa ou aquela medida, né? Poderia uma medida que foi editada pela União ser adotada de forma mais restritiva ou mais flexível num determinado estado, num determinado município? Então isso acabou gerando esse conflito, né? E isso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de 3 ações. 2 ações diretas de inconstitucionalidade, que é a 6341 e 6343, propostas pelo Partido Democrático Trabalhista e outra pela Rede Sustentabilidade, e uma terceira ação, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Conselho Federal da OAB. Então, é sobre essas 3 ações que o artigo se debruça e analisa, né, para analisar o que o Supremo Tribunal decidiu em relação ao conjunto dessas 3 ações em relação à competência desses entes. E o que foi possível concluir nesse artigo que o senhor escreveu em coautoria com um professor da UFG, é isso? Isso. O artigo ele foi escrito em coautoria com o professor Fabrício Macedo Mota, que é conselheiro do TCM e também professor do mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG. Enfim, a análise que nós fizemos no artigo, ela divide em 2 momentos essa análise pelo Supremo Tribunal Federal. Por que 2 momentos? Porque quando as ações chegam ao Supremo, ações dessa natureza, existe a possibilidade de uma decisão provisória, vamos dizer assim, que chama-se uma medida cautelar, mas isso depois tem que ser levado a julgamento de mérito, ou seja, como se fosse uma confirmação depois em plenário, com todos os ministros discutindo e debatendo. Então nós fizemos no artigo essa análise desses 2 momentos, ou seja, como que o Supremo respondeu à pandemia nesse primeiro momento, mais imediato, em que essas ações chegaram ali por meados de março e de abril, e depois um segundo momento lá em meados de outubro, novembro, dezembro, quando elas foram julgadas em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, né? Nesse primeiro momento, dessa análise mais superficial, vamos dizer assim, nessas decisões provisórias em sede de medida cautelar, o Supremo basicamente ficou nítida a intenção do Supremo de assegurar, com todas as letras, a competência dos estados e dos municípios para legislar e adotar essas medidas no âmbito da pandemia, para proteger a saúde da população e, enfim, adotar também medidas protetivas contra os efeitos econômicos, sociais da pandemia, enfim. E só que não ficaram estabelecidos critérios muito claros, assim, sobre em caso de conflito entre essas legislações, em caso de união, na verdade mais no caso de estados e municípios legislarem de forma conflitante, qual que prevaleceria, né? Então,
o Supremo Tribunal Federal, ele, na nossa análise, ele se preocupou mais em reconhecer a competência dos estados e municípios, mas ele não avançou muito no sentido de dizer quais critérios deveriam ser utilizados para resolver eventual conflito entre eles, né? E a nossa expectativa na segunda parte do artigo foi de que esses critérios viriam mais claros, delineados mais claramente no segundo momento, no final do ano 2000, quando foi de fato realizado o julgamento de mérito final dessas ações. Mas a gente também concluiu que esses critérios, eles ainda ficaram um tanto não tão claros, né? O Supremo, ele basicamente decidiu que os entes deveriam adotar medidas respaldadas na ciência, nas recomendações das organizações, OMS especialmente, né? Mas ainda não ficou totalmente resolvida a questão de quais os critérios que deveriam ser utilizados em caso de eventual conflito. Basicamente, o Supremo disse, olha, se houver conflito, isso vai ser analisado caso a caso, para ver em cada caso a validade de cada lei, né? Em face, uma municipal em face de uma estadual em face da federal, enfim. Então ficou para vamos dizer assim, essa lacuna, podemos dizer, né? No sentido de que cada caso seria analisado individualmente. Então a gente poderia se perguntar, mas então o que decidiu o Supremo, né? Na verdade, o grande mérito foi simplesmente assegurar a competência de estados e municípios, mas não se avançou muito em torno de critérios para além dessa questão, né? Alguns ministros, ali nos debates, a gente traz argumentos dos ministros na segunda parte do artigo, onde eles debateram com mais profundidade a questão, até cogitaram da hipótese de prevalecer a regra mais restritiva, ou seja, aquela que mais impõe restrições, né, à circulação de pessoas e que seria mais protetiva à saúde pública. Mas isso também não ficou assentado de forma expressa e cabal. Houve uma certa divergência, houve ministros que ponderaram a possibilidade disso não ser o critério determinante. Então, houve essa discussão, foi salutar o debate, mas não ficou assentado de forma expressa, pelo menos no âmbito dessas três ações que nós analisamos, essa questão. Mas houve um mérito, houve um avanço em reconhecer, né, essa competência, porque era um momento também que o Brasil pediu uma resposta em face de tantos questionamentos, né, que estavam ocorrendo. Então não foi o ideal, a nosso ver, a resposta dada pelo Supremo, mas ela teve algum mérito, sim, nesse sentido. Senhor Eduardo, considerando a existência ainda dessas lacunas, como o senhor disse, e considerando também que a gente vive um momento em que vários estados e também municípios discutem a necessidade do certificado de vacinação para acessar locais públicos, agora com reabertura de cinema, teatros. Então, considerando essas duas coisas, o senhor acha que novas ações podem ser propostas tendo em vista ainda a pandemia? É possível que haja novos questionamentos em relação a isso. E, assim, a Constituição ela não é interpretada apenas pelo Supremo, é bom que se diga, né? Muitas vezes a gente tem uma cultura de acreditar que todas as respostas devem vir do Poder Judiciário. Só que o Legislativo é um importante protagonista nessa discussão também. Aqui na Assembleia mesmo, nós temos vários projetos de lei tramitando sobre essa questão do passaporte de vacinação. E, evidentemente, algo que for aprovado aqui na Casa pode ser objeto de discussão e chegar novamente no Supremo, né? Aqui na Casa, por exemplo, nós temos projetos tanto que exigem o certificado de vacinação no âmbito do Estado, outros que apenas autorizam os comércios a exigirem, caso queiram, e outros ainda que proíbem qualquer exigência de carteira de vacinação no âmbito do Estado. Então é claro que a Casa tem que dar uma resposta única e coerente, né? Eu não sei qual que vai ser o desfecho aqui, mas até o momento a impressão que eu tenho é que os municípios que principalmente estão fazendo essas exigências, né, eles estão tendo as suas leis, até o momento, reconhecidas, né? A validade delas aconteceu no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que até houve a suspensão pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Decreto Municipal do Rio, mas isso chegou ao Supremo, e o Supremo derrubou a decisão do TJ do Rio e restaurou
a validade do decreto do Rio exigindo passaporte de vacinação. Não lembro exatamente os termos, se era só para eventos, locais fechados, mas houve alguma regulamentação lá, e isso foi objeto de confirmação pelo Supremo num juízo provisório de análise, vamos dizer assim, né? Então é uma discussão que está viva e ainda ensejando vários desdobramentos. Considerando, por exemplo, que a Assembleia edite uma lei, siga adiante com um projeto que determine a não obrigatoriedade desse passaporte de vacinação. E um determinado município estabelece que é necessário esse passaporte. Nesse caso, o que valeria? Me parece que a tendência do judiciário, de uma forma geral, seja de considerar a regra mais protetiva, a mais restritiva, ou seja, aquela que mais traz proteção à saúde pública. Costuma ser assim em matéria ambiental, por exemplo, quando você tem diferentes entes federados que editam leis em sentido contrário em matéria ambiental, uma permite queimada, a outra proíbe, por exemplo, tem se considerado pela prevalência da legislação que oferece maior proteção ao meio ambiente. Lá no ambiental a gente chama de indúbio pro natura, ou seja, na dúvida pró meio ambiente, para o meio ambiente. Então existe uma discussão para que isso também se aplique em matéria de saúde pública, né? Seria a mesma lógica, né? Então me parece que a tendência seja essa, né? Isso, inclusive, em alguns questionamentos aqui no estado de Goiás, referente a esses decretos municipais, estaduais, houve já decisões judiciais aplicando esse critério aqui do nosso tribunal de prevalecer a legislação mais restritiva, que mais oferece proteção à saúde pública aqui no caso, né? Mas é uma questão que permanece em aberto debate. No capítulo escrito pelo senhor, como um dos autores, o senhor analisa essas ações diretas de inconstitucionalidade. Quero que o senhor fale um pouco sobre esse instrumento de controle previsto na Constituição e quem pode propor essas ações. Foram duas ações diretas de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. São ações que no direito constitucional nós chamamos de ações de controle concentrado, porque de controle abstrato de constitucionalidade, porque elas não são ações entre particulares. Geralmente em processos a gente tem uma visão muito bilateral, né? Eu contra o fulano de tal demandando alguma coisa. Esse tipo de ação não, são ações abstratas, porque as consequências, as conclusões dessas ações, elas têm um efeito erga omnes, que nós chamamos, que ele vai atingir, vai se projetar para toda a sociedade. Então são ações sem uma lide entre dois indivíduos específicos. São ações em que se discutem normas, basicamente, normas e se essas normas estão de acordo ou não com a Constituição. Essa é basicamente a ideia das duas primeiras, das ADIs, né, ações diretas de inconstitucionalidade. E por outro lado nós temos a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que ela também tem esse papel, essa vocação voltada para toda a população, para toda a sociedade, mas ela se destina a verificar se está havendo alguma violação a algum preceito fundamental da Constituição. Para ficar mais claro, ilustrando com o próprio exemplo da pandemia, a DPF que foi manejada aqui pelo Conselho Federal das Ordens dos Advogados do Brasil, um dos questionamentos feitos é questionando a omissão do presidente da República, do ministro da Economia, enfim, em relação à adoção de medidas para conter a pandemia, o avanço da pandemia. E várias outras foram interpostas depois dela também, ainda na própria pandemia, ou seja, questionando uma omissão possivelmente violadora de direitos fundamentais. Então, basicamente, esse é o papel dessas ações e foi, né, especificamente analisando aqui, trazendo para um contexto mais próximo da pandemia para facilitar a ilustração. Sim. Né? Quem pode propor, por exemplo, as ADIs? Tanto ADIs como a DPFs podem ser propostos, existe um rol de legitimados previsto na Constituição Federal, né? No artigo 103 da Constituição Federal é previsto um rol com 9 possíveis autoridades ou órgãos que podem propor. Então, por exemplo, o presidente da República, governadores do Estado, do Distrito Federal, as mesas das assembleias, do Senado, da Câmara, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, também pode propor, o Conselho Federal da OAB também pode propor,
partidos políticos que tenham representação no Congresso Nacional, como foi o caso aqui. 2 dessas ADIs foram protocolizadas por partidos políticos, o que mostra, né, os partidos políticos eles têm uma atuação muito forte na chamada jurisdição constitucional, porque eles constantemente provocam esse debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? Confederações sindicais, enfim, é um rol muito amplo. A Constituição avançou muito nesse aspecto por ampliar significativamente esse rol de legitimados para que o debate constitucional seja o mais amplo possível. Essa é a ideia, né? Então essas ações possuem um rol de legitimados bastante amplo e isso a gente vê como muito salutar numa democracia. Senhor Eduardo Lolli, procurador da Alego, é o nosso convidado desta edição do Alego Entrevista. Para terminar, eu quero que o senhor nos dê um panorama geral da obra. O senhor trouxe aqui um exemplar, Direitos Fundamentais em Xeque, é o título desse livro. O senhor é um dos coautores, ao todo são 16 artigos. Fala um pouco para a gente sobre a proposta geral dessa obra. Como o próprio nome insinua, né, sugere, Direitos Fundamentais em Xeque é uma proposta de título bastante provocativa para o momento atual que nós vivemos, em que os direitos fundamentais eles são colocados em ameaça, né? Direitos fundamentais a gente pode simplificar aqui os mais diversos direitos mínimos para garantir a chamada dignidade da pessoa humana. Então, direito à saúde, moradia, educação. Isso tudo foi muito afetado na pandemia, né? Só para falar de saúde e educação, a gente já consegue visualizar uma série de exemplos aqui, né? Questões de acesso à água, à higiene, enfim, toda uma série de questões. Então, o livro ele não é voltado especificamente para a pandemia, mas ele aborda a questão do cumprimento, da efetividade de cumprimento ou não desses direitos fundamentais, e alguns artigos trazem essa abordagem, como no meu caso, da pandemia do coronavírus, porque é um contexto em que nós estamos vivendo, então por isso a atualidade do tema, né? Então a proposta do artigo do livro como um todo, né, é basicamente essa. O livro ele foi organizado por 6 autoras, dentre elas, importante destacar, a procuradora, colega nossa, né, a doutora Ruth Barros Petersen da Costa. Ela, junto a outras 6 pesquisadoras, todas professoras, com mestrado, doutorado, algumas até pós-doutorado, né, responsáveis pela organização dessa obra. E os autores do livro também, professores, né, com titulação mínima de pelo menos um autor de cada artigo tem titulação mínima de mestre, né? Então, no meu caso, o professor Fabrício Mota também é pós-doutor, enfim. Mas a análise foi trazer também essa ideia da interdisciplinariedade, porque são diversas formações profissionais com formação em história, em geografia, em filosofia, em direito, trazer essa análise interdisciplinar para analisar a questão complexa como é mesmo dos direitos fundamentais nesse contexto tão conturbado como nós vivemos, né? Precisamos de um olhar crítico de várias áreas, né? Não apenas do direito, evidentemente. Então a proposta da obra foi conciliar todos esses diferentes olhares. O Alego Entrevista termina aqui, acompanhe a nossa programação e até a próxima.